Olá pessoal, boa tarde. Somos o Grupo 3 e o Grupo 3 é composto por Vanessa Gomes, Caroline Paísa, Suelen, Rosilda, Isabelle e este que vos fala, Miguel Trindade. O nosso grupo irá abordar o assunto Teoria Formalista da Linguagem. Iremos iniciar a nossa apresentação com uma leitura de um pequeno texto. Seguindo-se o desenvolvimento da moderna poesia desde o seu início, primeira metade do século XIX, e comparando-a com as opiniões e os pontos de vistas hermenêuticos dos críticos contemporâneos, defronta-se com um descompasso grosseiro que penetrou o século XX adentro. Enquanto os pioneiros e fundadores da lírica moderna abrem cada vez mais em suas obras novas possibilidades ao poético e assim ampliam, e ao mesmo tempo delimitam as fronteiras da poesia, a crítica mostra, desde o princípio não está, nem mesmo aproximadamente, apesar de alguns lampejos, em condição de fazer justiça às produções poéticas novas. Muito bem. Esse descompasso referido pelo texto nada mais é do que um rompimento com o tradicional jeito de fazer poesia ao adotar uma nova maneira de construção das obras poéticas e literárias. Essa nova habilidade não foi devidamente acompanhada pela crítica literária do dia. Ela se manteve numa análise imanente do texto e não se estendendo para o contexto. Ou, quando assim fizeram no sentido contrário. Tal descompasso provocou um rompimento brusco, sem ponte de ligação, daquilo que era feito no formalismo, romantismo, realismo e, dentre outros, em relação ao que estava iniciando no modernismo. A incompreensão das obras poéticas e seus autores no modernismo gerou conflitos, pois esses usaram a linguagem explorando novas formas de expressões, e expressões essas que desafiaram as convenções estabelecidas ao questionar as normas literárias tradicionais. Essas novas formas, elas podem serem observadas nas obras de Rimbaud e Mallarmé. Eles fizeram experimentações com linguagem, estruturas e temas, como no caso da imagem fragmentada e a desconstrução da linguagem. Tudo isso para criar um impacto emocional e sensorial ao leitor. Um exemplo de uma nova estrutura sendo explorada por Mallarmé está em seu poema Um Lance de Dados. Desafiando a narrativa linear e tradicional, onde os eventos são apresentados cronologicamente, sequencial, seguindo uma linha temporal clara e lógica, tendo em contrapartida uma forma inovadora, onde explora o tema do acaso e da incerteza. Já no caso de Rimbaud, no seu poema Vogais, ele associa cada vogal a uma cor específica para criar uma atmosfera sinestésica e explorar a relação entre o som e a cor da poesia. Então, não podendo deixar de mencionar aqui um nome expressivo da nossa poesia brasileira, considerado o maior representante do simbolismo do país. Este é Cruz de Souza. Ele foi considerado o Baudelaire do Brasil e que também foi injustiçado pelos seus poemas, assim como o francês na França com Flores do Mal. O poeta aliava elementos do simbolismo, tais quais o pessimismo, a morte, a poesia metafísica. Como exemplo, temos o seu poema Dilacerações,
Cruz de Souza não foi reconhecido não só por ser negro, mas pelo jeito contraditório de fazer poemas. Póstumamente, foi considerado um dos maiores nomes do simbolismo no universo, pelo sociólogo francês Roger Bastide. Estas novas ideias teóricas sobre a criação poética eram muito avançadas ao que se referia ao modelo concreto do dia. A crítica não estava preparada para isso. Ela não podia aceitar, elaborar e aproveitar de forma eficiente uma análise científica de tais obras. Na verdade, ninguém estava preparado, considerando as circunstâncias históricas e, sobretudo, as disciplinas acadêmicas em questão. Vejamos mais sobre isso com minhas companheiras a seguir, continuando com a Vanessa Gomes. Vou falar sobre o capítulo 2, Teoria Literária Crítica. Ela é uma introdução do Wolf-Dieter Stempel, que ele aborda a teoria formalista da linguagem poética. Então, os formalistas russos, como Viktor Shklovsky e Roman Jakobson, foram pioneiros ao estudar a poesia do ponto de vista, da forma deles artística, em vez de se concentrar apenas em seu conteúdo semântico. E na teoria deles, dos formalistas, eles procuraram entender como a linguagem poética difere da linguagem cotidiana. Eles também argumentam que a poesia utiliza recursos linguísticos específicos para criar uma experiência estética única. E, além disso, eles identificam elementos como a sonoridade, o ritmo, a repetição e a combinação de palavras como aspectos fundamentais da linguagem poética. E o conceito importante na teoria formalista é o de estranhamentos, que eles encontraram, assim, o conceito que eles deram. O estranhamento ou ostranenie, que é para os formalistas russos, a poesia tem o poder de estranhar a linguagem cotidiana, fazendo com que as palavras reencontrem seu poder expressivo e seu impacto emocional. Ao desviar-se também das convenções linguísticas e estilísticas, a poesia pode ser percebida também de forma mais intensa e vivida. E os formalistas também enfatizam o papel do receptor da interpretação da poesia. Os formalistas argumentam também que a experiência estética do poema é diretamente influenciada pela resposta emocional e cognitiva do leitor. Então, a linguagem poética não tem um significado fixo e absoluto, mas sim uma multiplicidade de possibilidades de interpretação que dependem da interação entre o texto e o leitor. Então, o capítulo que eu estou falando sobre o capítulo 2, o Stempel, ele explora diversas obras e teorias de poetas e críticos como Vladimir Mayakovsky, o Boris Tomaszewski e o Boris Eichenbauer. Para ilustrar os conceitos deles, os conceitos fundamentais deles da teoria formalista da linguagem poética, eles ressaltam também a importância do estudo da forma na análise da poesia e mostra como os elementos formais da poesia são essenciais no processo de criação de significado e na experiência estética do leitor. Parte 3. Os formalistas a estudar as discrepâncias da teoria formalista poética foram os russos Viktor Shklovsky, Yuri Tianov, Roman Jakobson, Lev Yakubinsky, Ivan Vinagrov, os tchecos Jan Mukarovsky, Bohuslav Havranek e o francês Paul Valéry. A primeira discrepância encontrada foi nos procedimentos poéticos da expressão poética, onde a alteração planejada da linguagem vem a ser algo familiar e habitual.
Já a segunda discrepância foi a comparação com a linguagem cotidiana, que indicava realmente o momento decisivo dessa linguagem, que é diferente da linguagem na poesia, geral e por suposição. Um dos problemas encontrados estava no ensaio do Jacobson sobre Kliepnikov, onde fala os dois lados. Uma é que todo fato da linguagem poética contemporânea trata das manifestações do estranhamento como algo característico à linguagem. A outra designa a poesia como linguagem na sua função estética. Com base na análise estrutural da linguagem, Jacobson afirma que os modelos reunidos de deformações semânticas e orais são visíveis aos olhos nu, em cada palavra da linguagem poética, comparando a linguagem prática, oral ou semântica. Valery alega que o problema não é menos discutido, poeticamente pode ser concebida e que as formas poéticas se aproximam à teoria dos formalistas. Chama o poeta de agente do desvio. Klovinsky afirma que o conceito do estranhamento tem origem nas formas da linguagem falada e esclarece que os desvios têm como base a filosofia da arte. Jacobson, junto a Tianov, fala que os desvios, mais conhecido como deformação, com relação à linguagem prática ou de prosa, que por trás das deformações existe uma heterogeneidade funcional que está sujeita a leis especiais da linguagem poeticamente aplicada. O fato que está relacionado entre o verso e a prosa é o ritmo, e este é um dos desvios que traz como consequência na prosa a deformação desta. Vinogradov faz menção em seus trabalhos estilísticos à ideia que a linguagem prática deve ser considerada de modo geral comparação da percepção para a expressão poética. Algumas características na teoria formalista. A forma específica da fala ou de dialeto da linguagem cotidiana, o estranhamento da linguagem poética e a diferença entre desvio geral do código poético e a aplicação de elementos verbais em desvios da norma. Mukarovsky fala sobre a linguagem padrão e a linguagem poética, como um desvio que se transfere intensamente para o primeiro plano, cotidiano, e diz que a poesia não existe sem as deformações da estética linguística. Ele dá ênfase ao contraste sintagmático na comparação componente padrão da obra. Havranek ressalta a aplicação da linguagem funcional como critério de avaliação, de modo que possam utilizar elementos heterogêneos do dialeto, para assim determinar a linguagem poética. Em Praga, as orientações eram duas, uma com base no conceito funcional da norma, a outra era de interesse estético, porque eliminava a teoria do desvio. A gramática estruturalista e a gramática gerativa não puderam ajudar com a análise dos desvios da linguagem poética, já que elas eram inadequadas e estavam condenadas ao fracasso, o que significa que os desvios ou infrações com as regras da língua é o poético. Porém, a formalização dos desvios não determina o texto e nem atinge a mesma formalidade do enfoque correto, o qual está nas concepções formalistas relativas à linguagem poética. O termo prático não caracteriza um padrão fictício, mas todo enunciado de um discurso que, como alvo, é o comunicar um conteúdo extralinguístico. A linguagem poética pode ser definida como um enunciado que se orienta para a expressão, a qual tem por objetivo estar em segundo plano, mas não é posto
uma justificativa nas dúvidas. Valery, anos depois, estabeleceu a diferença entre verso e prosa por meio da comparação com a influência poética futurista, onde seus pressupostos contribuíram para ser evitadas as dicotomias inadequadas como a intelectual, o lógico, e afetivo, o emocional. Os estruturalistas não determinaram apenas os primeiros passos incertos de uma ciência, mas também muitas concepções que chegaram até o dia de hoje. Jakubinsky atribuiu a importância à emocionalidade dos sons, não à linguagem da poesia, e se apoiou na linguagem aplicada, nas noções da linguagem funcional para analisar as condições e fatores na comunicação verbal eficaz. Jacobson esclareceu esse ponto. A linguagem emocional e a poética também se distinguem funcionalmente, na medida em que a comunicação seja imposta, no sentido conotativo. Assim que a utilização da linguagem é reconhecida como diferenciada em normas específicas. Por outro lado, ao ser emitida verbalmente e extraverbal, entre emissor e receptor, o desvio ficou basicamente comprometido, de modo que as regras de estrutura da linguagem são afetadas e a forma oral das palavras ficam alteradas. Analisando do ponto de vista da metalinguagem, os eventuais atentados às regras estruturais da linguagem não presta serviço à linguagem poética. Não se acentua aos cânones formalistas, através da ponderação. A qualidade é o diferencial, que podem ser estranhos para a normativa. Outney fala que a perspectiva e a normativa é completamente independente de qualquer quadro perspectivista. Cabe ressaltar que os formalistas também se encontram totalmente sob o signo do desenvolvimento histórico da determinação dos gêneros literários, as ideias sistemáticas do diálogo. Parte 4. A linguagem poética é descrita pela sua ênfase na expressão artística, em vez da comunicação direta de informações. O texto menciona a liberdade na pronúncia de sons, a combinação de palavras de som semelhante e a realização da estrutura verbal, como aspectos importantes na poesia. Além disso, o trecho faz referência a relações complexas entre alguns significados e a estrutura na linguagem poética, com base em teorias literárias e linguísticas. Ele menciona os estudiosos de Grimes e Jacobson, que consideram a relação entre formas sonoras e significado na linguagem poética. Em resumo, o texto discute a natureza da linguagem poética, sua relação com a expressão e a comunicação, e sua importância na leitura. Ele aborda a ideia de que a linguagem poética pode ter uma função ambivalente, onde o significado verbal pode se separar das combinações semânticas, permitindo que a linguagem explore sua própria eminência verbal. A teoria formalista da linguagem poética, capítulo 5. O livro O Problema da Linguagem Poética de Yuri Tinianov, publicado em 1924, é uma obra seminal do formalismo russo, que marca uma importante evolução nas ideias dos formalistas sobre a literatura. Tinianov se destaca por desenvolver de forma consistente e penetrante as teorias formais, indo além das citações dispersas presentes nos primeiros trabalhos do movimento formalista. A obra começa abordando a distinção fundamental entre poesia versificada e prosa, com ênfase na importância do significado.
Os formalistas russos, incluindo Tinianov, reconhecem que o significado desempenha um papel crucial na preservação da verbalidade da poesia, tornando a mera composição formal. Como o Zaun, língua transacional de Shklovsky e Jacobson, algo trivial. O ritmo é destacado por um fator construtivo central no discurso versificado, e sua importância é ressaltada em contraposição à métrica. Os formalistas consideram o ritmo como a base de toda a teoria do verso, e isso marca uma mudança significativa em relação a concepções anteriores sobre métrica. Tinianov também discute a questão do significado na poesia versificada, argumentando que a perspectiva do verso influencia a perspectiva do assunto. Ele descreve a submissão como a deformação do significado verbal pelo ritmo, resultando no abrandamento do significado fundamental das palavras e na liberdade para combinações fluídas, ao mesmo tempo em que torna a compreensão mais difícil. Além disso, o texto menciona o artigo de Obrick, de 1920, que enfoca a relação entre ritmo, sintaxe e semântica na poesia versificada, introduzindo o conceito de figura rítmico-sintática. Essa figura destaca a importância do movimento rítmico na formação da unidade textual e enfatiza a ambivalência do encadeamento da linguagem na poesia versificada. Na sexta seção do presente capítulo, foi salientado inicialmente que não cabe aqui separar as noções que os formalistas desenvolveram para a estrutura do verso. Na medida em que forem postas em primeiro plano, como por exemplo, o ponto de partida fonológico em métrica e prosódia, que Jacobson tornou válido, a comparação entre métrica e rima e métrica e ritmo por Tinianov e outras questões que foram resultados incontestáveis, ou seja, que não podem ser negadas ou discutíveis. Mas no momento em que se considera o problema vital do formalismo, que seria a delimitação entre a linguagem prática, que seria aquela que é a ferramenta de comunicação cotidiana com função referencial e utilitária, e a linguagem poética, que tem ênfase na desautomatização da percepção do receptor, obrigando o leitor a ter uma leitura mais atenta e um maior comprometimento com o texto artístico. A tentativa de comparar a linguagem versificada em comparação contrastante com a prosa tinha que trazer obrigatoriamente para o primeiro plano das considerações o chamado verso livre, que é aquele que não tem uma métrica pré-estabelecida, ou seja, não há normas, já que é justamente nele que se precisava verificar as características da poesia versificada. Realmente já se levou em conta esse fato na afirmação de que o ritmo, como elemento construtivo dominante, é atuante sem base métrica. Mas subsiste uma pergunta: como o ritmo ainda se deixa indicar quando de fato se toma por base o tipo de verso livre, completamente desligado da métrica? Tomaszewski parece ter previsto essa problemática. Se a pergunta quanto ao verso deve ser colocada independentemente da análise de sua medida interna, de sua construção, que a poesia moderna russa permite, devem ser levadas em consideração as circunstâncias da unidade de discurso, como
no seu artigo Versos e Ritmo. Vale salientar também que, especialmente Tinhayoff e Brick, considerava a linha do verso, que representa a unidade rítmico-sintática original, como uma circunstância decisiva dessa natureza. Assim, certamente pensa Tomaszewski. Também deve ser levado em consideração que a linha do verso ela deve ser compreendida, evidentemente, como sinal para a entonação rítmica, para a distribuição da, abre aspas, energia de respiração dentro de uma única onda do verso, fecha aspas. E se essa entonação for substituída por uma entonação de prosa, de acordo com o sentido, o verso fica poeticamente esvaziado de sentido, apagando-se a apresentação gráfica do verso, escrevendo-se alegados vers libres, como texto corrido, e eles se transformam em prosa, e perderam a sua raison d'être, ou seja, que, em outras palavras, eles perderam o seu caráter poético e que, na opinião de Tinhayoff, provavelmente eles já não encontrarão muitos leitores, ou seja, nesses textos não terão muitos leitores. Na 7ª seção, é salientado que os pesquisadores atuais que se ocupam da questão da diferenciação entre poesia e não poesia, literatura ou não literatura, observam com frequência que os limites são flexíveis. Também é destacado que a questão formalista a respeito da literatura tem, entretanto, também o seu reverso sistemático, na medida em que a perceptibilidade do procedimento como condição para a qualidade de uma obra literária tenha sido justificada do ponto de vista histórico-dialético. O que constitui a poesia, ou melhor ainda, o que a torna possível, não é a quantidade de procedimentos, mas a sua sintonia com o texto, reveladora das figuras e estruturas latentes ou potenciais. Mas ela só permite isso porque a recepção por parte do leitor ou do ouvinte está, em geral, orientada para esse tipo de percepção, para o estético. Em suma, é esse modo de percepção e não a função poética que determinado que a mensagem, como Roman e Jacobson apresentaram na década de 60, se torne ambivalente. Ninguém quererá hoje identificar a linguagem poética utilizada como poesia em geral. Pode-se dizer, porém, que a poesia não consiste em si mesma, mas depende da decisão de como nós queremos utilizar um determinado texto linguístico. Mas, justamente também neste último ponto, vai-se poder viver a acepção formalista. A poesia é arte, que não é apenas uma arte da palavra ou arte da linguagem, mas uma arte do material linguístico, o que demonstram os tais futuristas quanto à vanguarda atual. Agradecemos pela atenção de todos nessa tarde maravilhosa.